boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Ana Paula, pelo convite, ainda mais para falar desse tema, não é? Qual que é o nosso tema de hoje? Não está ali mais, mas está ali, ó, em defesa da vida. E para falar em defesa da vida, hoje eu gostaria de abordar aquilo que tira a nossa força de vida. Então, vocês estão preparados? Vamos fazer essa caminhada juntos, todos aqui? Eu brinco com o pessoal. Quem aproveitar, adianta 5 anos de terapia, hein? Já é bom para os bolsos, não é? Então, vamos lá. Então, vamos resgatar a nossa força agora. E nós vamos precisar de muita coragem para olhar para as coisas que a gente precisa ver. Tá bom? Todos juntos, combinado? Então, ótimo. Quando eu estava preparando esse tema, na verdade, eu modifiquei o que eu ia falar, porque eu falei assim, gente, a gente tem a sensação, muitas vezes, né, que o outro tirou a nossa felicidade. Mas para a gente ganhar força, não adianta só eu falar assim, mas eu perdoo a pessoa e continuo caminhando na vida assim. Ó. Não, mas eu perdoo. Ok. Mas a gente precisa também aprender a se proteger, aprender a se defender e aprender a não nos deixar em situações de vulnerabilidade. Então, vamos lá. O que acontece com muita frequência, vocês podem ver aí, né, em situações de amigos, ou talvez até com vocês mesmos, onde a gente mais se decepciona. Eu vou deixar pai e mãe por último, tá? Mas onde mais a gente se decepciona? Nos relacionamentos amorosos. Vocês já repararam? Então é muito comum a gente escutar aquela pessoa que fala assim, olha, Letícia, eu separei, eu já estou bem, eu estou bem resolvida, e já perdoei. Aí quando a gente vai olhar para os efeitos da fala daquela pessoa, você começa a observar que não está bem assim. Ô, minha amiga, é mesmo? E quanto tempo você já não arruma um namorado, já que você gosta tanto de namorar? Porque tem gente que cansa também, né? Fala, agora eu quero descansar. Depois que eu separei, não quero mexer com mais ninguém, não. Tá bom, é uma escolha. Certo? Mas essa pessoa não. Ela tinha um gosto realmente, né, por ter uma pessoa, por ter um companheiro. Ela foi e falou assim, já tem uns 8 anos que eu não tenho ninguém. Mas você não acha engraçado isso, assim, né? Você fala para mim que você está tão bem resolvida com a sua separação. Assim, bem resolvida sim, né? Eu não tenho mais raiva dele. Mas acontece que eu ainda fico pensando, mas poderia ter sido diferente. Aí eu pergunto para vocês, essa pessoa está inteira na própria vida? Então, os homens disponíveis vão passar na vida dela, mas ela vai ver os homens disponíveis? Não, porque um pedacinho dela, um pedação, né? Está lá naquele primeiro relacionamento amoroso. E às vezes isso não acontece apenas nos relacionamentos amorosos. Muitas vezes com as amizades que a gente gostou muito, muitas vezes com os irmãos que a gente doou demais, não teve retorno nenhum. Vou chegar nessa parte. Mas eu gosto de começar a falar dos relacionamentos amorosos, que eu acho que é onde, né, pega todo mundo, não tem jeito. É onde a gente cria muita expectativa. E aí ela parou, pensou e falou assim, eu acho que eu me congelei lá, naquele tempo. Já tinha passado mais de 10 anos. Então, vocês imaginam, quem via ela agora, toda linda, trabalhando, achava que ela realmente estava bem resolvida. Mas para uma mulher que tinha os anseios de ter um novo companheiro, as coisas não estavam tão bem resolvidas assim. Mas tem um problema que a gente se engana. A gente põe um tanto de ideia na cabeça da gente que funciona da seguinte forma. Não, estou bem, estou bonita, estou cuidando de mim e a vida continua caminhando. Mas aí, vamos tomar cuidado para a gente não se enganar. Vamos olhar para os efeitos disso. Quais são os efeitos? Para ela que tinha tantos anseios de ter alguém, essa frase dela estava condizendo com o que estava acontecendo na vida dela? Não. Então, esse aí é o primeiro passo. Então, já 6 meses de terapia adiantado. Primeiro passo, vamos analisar nas nossas vidas o que a gente fala, tanto para a gente que a gente fala que está bem resolvido. Vamos olhar então, né, no geral, no 360 graus, se realmente está bem resolvido. É só você olhar assim para aquilo que você sente, se está mais ou menos equilibrado com aquilo que você sonha para você, se está mais ou menos equilibrado com aquilo que você deseja. E ela foi e falou assim, pois é, Letícia, é uma amiga, tá? Pois é, eu agora posso compreender que uma parte de mim está lá. E eu falei, gente, olha que interessante, isso lembra a palestra que eu vou dar no sábado.
quem roubou minha felicidade? Então, na verdade, foi o ex-marido dela que roubou? Claro, que ele a decepcionou muito, ainda mais quando envolve traição. A gente deposita os sonhos, as expectativas no outro. Mas, gente, já tinha se passado 10 anos. Eu preciso sofrer? Vai doer porque o outro me traiu? Vai. É muito decepcionante, é muito doloroso. Mas eu também deixar que isso doa a vida inteira e eu perder a oportunidade de conhecer um outro companheiro, eu perder a oportunidade de ter outras pessoas à minha volta, eu estou contribuindo, então, para a minha infelicidade. Mas a gente acredita que muitas vezes é só o outro que contribui para a minha infelicidade. E eu gostei muito do título dessa palestra, Quem Roubou Minha Felicidade? E, na verdade, a gente começa a descobrir, e é o que eu estou convidando vocês aqui hoje, para a gente retomar nossa força. Que só na hora que a gente fala assim, eu posso fazer o meu movimento, então eu posso ter a minha força de novo. Porque se eu for esperar o outro se arrepender, me pedir perdão, eu não vou caminhar. Eu posso até ter expectativa, mas vamos fazer o que a gente dá conta de fazer, não vamos ficar parados mais não, gente. Vamos ser felizes, porque senão eu vou viver na vida como se eu fosse uma morta-viva. Eu estou viva, mas na verdade eu estou morta. Eu estou viva com muitos anseios de amar, mas eu estou amando? Não, porque eu morri depois daquele relacionamento. Eu morri depois que o meu filho saiu de casa e nunca mais falou comigo. E nós precisamos retomar a nossa força de viver. É possível fazer alguma coisa por nós, sim. Então, o primeiro passinho, vamos deixar de culpar o outro. Vamos olhar para nós. Senão a gente não caminha, senão a gente fica no vitimismo e senão a gente perde a força. Ok? Então, vamos olhar para o que a gente pode fazer agora. Qual que é o nosso próximo passo? Então, ela olhou para aquele relacionamento e falou assim, mas eu acho que ele foi culpado uma vez que ele me traiu. E muito cuidado, porque toda vez que eu estou magoada com alguém, eu preciso rever também onde foi o meu papel que eu também contribuí. Então, vocês querem uma boa dica para a gente poder assim, ganhar mais força, ainda mais em situações como essas, de relacionamento? É eu enxergar onde também foi a minha responsabilidade. E no caso dela, ela conseguiu achar rapidamente, porque ela estava já querendo sair do vitimismo, ela falou assim, gente, que interessante, eu estou me lembrando aqui, eu me comportava igual uma menininha. Porque, na verdade, eu sentia muita falta do meu pai, aquele pai que não pôde ser presente, eu sentia muita falta dele, e eu queria encontrar no meu marido essa pessoa forte, ainda mais que ele era muitos anos mais velho do que eu queria ser aquela menininha. E aí eu pergunto para vocês, eu sou a menininha demais, eu estou sendo a mulher do marido? Não. Cadê a mulher? Não está ali. Então, se aquele marido busca uma mulher, ele vai buscar essa mulher fora. É duro falar isso, gente, mas olha, se a gente quiser sair da dor, a gente precisa olhar para a gente. Tá? Porque senão a gente vai continuar na dor. Dói, dói, lógico. E dói mesmo ser traído. Mas onde foi também que eu contribuí? Porque, infelizmente, no momento que às vezes eu estou passando por um processo depressivo, e eu tenho um companheiro que não suporta a depressão, o que vai acontecer? A depressão deixa a gente ausente, não deixa? Porque eu estou ali, mas eu não estou. Eu já vi o olhar da pessoa que é deprimida, é um olhar longe. O corpo da pessoa está ali, mas a alma da pessoa não está ali. Mas tem maridos que não suportam isso, tem esposas que não suportam. Eu não acho que o outro ele é obrigado a suportar tudo. Nem estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Eu só estou convidando vocês a também terem uma visão um pouco diferente do ser humano. Não é todo mundo que dá conta de tudo. Então, o que acontece muitas vezes? A mulher está lá deprimida, passando por um processo que às vezes é difícil mesmo. Aquele marido não suporta tamanha ausência da própria mulher. Ele vai acabar olhando para o lado, procurando outra, mas amando a esposa. No momento que a esposa volta, que ela consegue melhorar daquela ausência dela mesma, o marido está ali de volta. Mas a gente se magoa com isso, com razão. Mas vamos tentar olhar também para a situação desse marido que não dá muito conta dos problemas do outro. Porque na escala da evolução, ele ainda está tentando, ele ainda está devagar. Ele ainda é muito criança. E aí a gente precisa também pegar a nossa parte, que eu falo que é o nosso 50%. Então, qual foi o meu 50%? Poxa, realmente eu escolhi um marido
que não suportava isso, e minha depressão durou mais de 2 anos, ele não deu conta e acabou saindo para uma outra relação. Eu vou perdoar ou não? Não sei. Eu tenho que ver também o que eu dou conta. Mas antes de eu falar que foi ele que tirou a minha felicidade, que foi ele que tirou a minha ilusão de que eu poderia dar certo num relacionamento amoroso, vamos olhar para a nossa responsabilidade também. Será que nesses 2 anos de depressão, eu cuidei de mim? Eu falei assim, não, eu vou me cuidar, porque eu tenho um companheiro aqui, ó, que eu gosto muito dele. E eu sei que ele não dá conta de ausências. Então é melhor eu me cuidar. Será que eu fiz isso? Ou será que eu acho que o outro tem que aguentar tudo? É duro isso que eu estou falando para vocês, mas eu não posso enganar vocês. A gente ganha força quando a gente olha para as nossas responsabilidades. Responsabilidade não é culpa, tá, gente? Não estou dizendo aqui que a gente não sofre, a gente sofre. Mas precisa durar 10 anos? Eu preciso negociar com o meu sofrimento, não preciso? Da mesma forma que eu preciso negociar com a minha tristeza. Tristeza, então, já tem 10 anos, né? Vamos olhar diferente? Senão a gente não sai do lugar. E assim, eu falo que os relacionamentos funcionam de uma forma muito interessante. O que acontece? Então, vamos supor que eu tenho um companheiro, e esse companheiro é um companheiro mais grosso, fala mais firme, e eu sou aquela pessoa sonhadora. Aí eu falo que tem 2 posturas que nós mulheres assumimos, uma delas nos faz sofrer muito, e a outra nos faz ficar firme no relacionamento e mais alegre, mais feliz. Hoje eu estou falando muito de postura, tá? Postura que nos levam à felicidade e postura que nos levam para o menos, que nos levam para a infelicidade e que depois a gente vai falar que é o outro que tirou. Então vamos prestar atenção. Então vamos supor que eu estou lá com meu marido, um marido mais ríspido, mais xereque. Lembra do xereque, da figura de xereque? Ogro, mas ogro mesmo. Isso. Mas aí eu sou aquela pessoa que eu chamo de postura de princesa. Como que é a postura de princesa? Letícia, mas eu já tenho 60 anos, eu não tenho postura de princesa. Ah, vamos ver se não tem. Eu descobri que tinha 2 posturas muito interessantes no relacionamento. Aí o marido chega lá, ó, porque está faltando isso, 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 você não fez isso e aquilo, está precisando melhorar, o menino está chorando. A postura de princesa, ela vai olhar aquilo e vai falar assim, gente, mas ele está tão grosso comigo, ele não aprende. Aí eu vou lá para o quarto, eu vou chorar o lenço, eu ligo para a amiga. Você acredita, para isso eu tenho força, né? Você acredita que ele falou isso comigo? Desaforo. Gente, mas não é possível. Que escolha que eu fiz na hora que eu fui casar, né? Eu devia ter escolhido melhor. Isso lá, no telefone com a amiga. Choro, já tem até uma caixa de lenço no meu quarto. Mas aí, ao invés de eu ir lá e conversar com o marido, meu bem, mas que grosseria, não precisa falar desse jeito, não. Não, eu dou ouvidos só para o meu sentimento, só para o meu sofrimento. Essa é a postura de princesa na relação. E as princesas geralmente acabam onde? Mortas, né? Mortas de tanta decepção. Mas a rainha não morre, não. Vocês já repararam? A rainha está lá firme. Mas eu vou contar para vocês como é que é a postura da rainha. A gente vai aprendendo. Aí a gente vai fazendo essa transição da princesa para a rainha do lar. Então vamos ver se a gente muda aí as nossas posturas nos nossos lares. Então, a princesa é essa, né? Muito delicada, ela acredita que ela vai encontrar o príncipe, ou que o xereque vai se transformar em príncipe. E ela está sempre reclamando com as amigas no telefone, está sempre sofrendo. O marido fala alguma coisa, eu saio correndo, eu vou chorar escondido no quarto. Gente, eu estou ajudando essa relação a se desenvolver? Mas tem gente que acha que isso é bonito. Eu achava, tá? Hoje eu vejo que isso é terrível. Eu achava que era bonito, porque eu achava que isso era paciência. Eu achava que eu era um espírito evoluído, que eu estava ajudando, então, meu marido, já que eu tinha paciência com ele. Coitado, meu marido não ia evoluir nada comigo, porque eu ia para o quarto chorar. Qual que é a postura da rainha que a gente toma? A rainha do lar. Estou usando dessa metáfora que eu inventei. Então, a rainha é assim, aqui está o marido. E aí ele chegou lá de ogro de xereque, porque chega mesmo. A rainha do lar, ela é diferente. Ela olha firme, não precisa brigar, não. Mas a postura continua ali, ou seja, eu não vou sair correndo para o quarto para ligar para as amigas, meu marido fez isso, para denunciar, não. Nós vamos resolver aqui agora. Ó, porque está faltando isso na casa, os meninos estão desse jeito, você vai deixar a casa assim dessa forma? A rainha do lar, espera aí que nós vamos resolver. Mas aqui, ó, o braço está bem aqui do lado. Eu não saio correndo para o quarto para chorar, não. Espera aí, calma.
Daqui a pouco a gente conversa. Olha a força da rainha. Por isso que ela é rainha do lar, hein? Aí ele espera um pouco, peraí, que esse marido, assim que ele acalmar, eu vou lá falar com ele. Porque eu sou dona dessa casa. E eu também faço parte dessa família. Nós somos parceiros, não é rei e rainha? Porque a princesa não assumiu o trono ainda, né, gente? Mas a rainha assumiu. Então vamos assumir o trono da nossa casa. E aí eu espero um pouco, passou, acalmou. Meu bem, vem cá. Pois é, você falou daquele jeito, aquele é um jeito que eu não gosto muito que fala, não. Vamos tentar falar diferente, para a gente ficar melhor, para a casa ficar mais animada. E mesmo se ele reclamar, ela continua ali. Aquilo não abala. Porque, na verdade, eu estou olhando para onde? Para o meu sofrimento, só para aquilo que está doendo? Não. Eu estou olhando para o lugar que eu ocupo, de rainha do lar. Eu sou parceira junto com ele. E muitas vezes nós estamos no papel de princesa. A princesa ainda não assumiu o trono, então vamos assumir, porque depois nós vamos perguntar: quem roubou a minha felicidade? A gente mesmo. A gente que contribui. Certo? Então, isso é uma das coisas que eu queria falar para vocês da questão da postura, de algumas posturas que nos levam para a infelicidade. A outra postura que nos levam para a infelicidade é quando a gente está congelado em alguma situação que aconteceu e eu não estou lembrando que situação é essa. Isso é muito comum. Ô, gente, eu preciso ter um grande trauma para ficar congelada em alguma situação? Não, é verdade. Eu não preciso ter um grande trauma para ficar um pedacinho meu lá. Eu preciso apenas ter sentido alguma coisa. Eu me lembro uma vez chegando em Belo Horizonte, encontrei com uma prima minha, ela falou assim: engraçado, eu estou diferente. Eu falei: seu olhar está parado, parece que você está congelada. Não sei se já repararam, tem pessoas que ficam assim, né, com o olhar longe. Essa pessoa está congelada em alguma cena. Pode saber que ela está congelada em alguma cena. Alguma cena que ela vivenciou. Não precisa ser uma cena horrorosa, de abuso, traumática. Não, mas é traumática porque ela se congelou ali. Ela ficou paralisada ali. E aí eu falei para ela: mas engraçado, não aconteceu nada esses últimos dias? Ela falou: aconteceu, mas não tem nada a ver. Aconteceu que meu marido não pôde me levar para o hospital, passei mal, tive que ir para o hospital sozinha, quase morri lá. Eu falei: uai, falei, como assim? E aí, como é que é a sensação de ir para o hospital sozinha e se sentir vulnerável lá no meio daquele hospital? Porque a gente pensa: gente, se eu morrer aqui. Não, Letícia, mas na hora eu rezei, eu fiquei muito chateada, mas eu falei: não, isso aqui passa. Eu falei: passa? Mas me descreve, por gentileza, a sensação de estar num hospital sozinha, sem o apoio de alguma pessoa que você ama. Aí ela começou a chorar. Ela falou assim: nossa, amiga, eu não sabia que isso tinha mexido tanto comigo. E as lágrimas caindo, caindo, caindo. Eu pensando: ai, que bom, agora eu vou ver minha amiga de volta, agora eu vou ver minha prima de volta. O olhar dela está reacendendo. Agora descongela, exatamente. E ela foi descongelando, adorei isso mesmo. Ela foi descongelando. Aí eu falei para ela: gente, olha só, então não foi bom, né, essa situação que você viveu. Não foi não, me senti muito sozinha. Eu falei: isso te lembra alguma coisa? Ela: me lembra. Me lembra quando às vezes meus pais demoravam a me buscar na escola e eu ficava lá me sentindo sozinha. Então, para você ver, olha a janelinha do inconsciente. Uma situação que eu me senti sozinha, abriu a janelinha lá do passado. Cliquei lá na sensação da infância. Então, vocês percebem, eu não preciso ter grandes acontecimentos para eu me congelar. E muitas vezes eu caminho na vida de uma forma depressiva porque eu estou congelada em algum lugar. Onde que eu estou congelada? Eu preciso saber, gente. A gente precisa se conhecer para saber onde a gente se congelou. Senão eu vou só tomar remédio, que eu acho que é importantíssimo, mas eu não vou fazer uma avaliação. Porque eu fico achando que eu tenho que ter um grande problema para eu poder buscar uma terapia, para eu poder conversar com um amigo. Porque às vezes na conversa com um amigo eu descubro muita coisa. Porque eu estou falando de mim. Se for um amigo que sabe que te escutar, já ajuda muita coisa. Mas eu preciso ser honesto comigo mesmo. E aí ela foi e falou assim: gente, mas agora eu estou aqui lembrando, quando eu fui ter o meu primeiro filho, nossa, foi tão bom, eu tinha um médico que me apoiava, ele segurava a minha mão. Aí eu falei: mas como é que é lembrar da sensação de ser apoiada? Não era muito bom, eu confiava nele, tudo fluiu muito bem, parecia que eu estava amparada. Pronto, descongelou. Ela voltou. Eu falei: gente, você voltou ao normal? Ela:
eu achava que eu estava assim, aérea, eu achava que eu estava sendo até perseguida por espíritos que não estavam em boa sintonia. Não, gente, era ela que estava ausente dela mesma. Diante daquele quadro que ela não tinha conseguido digerir. E assim acontece com a gente também. O que eu não consegui digerir, que está me congelando e que eu preciso me descongelar? A gente precisa rever isso aí. Aí a gente caminha mais um ano de terapia, tá? Se a gente conseguir rever isso, ó, beleza. Certo? Mas eu preciso ter a coragem para eu olhar. Não adianta eu querer me enganar e falar, não, isso aqui não teve nada a ver. Mas é assim que a gente faz. Quando eu começo com essas respostas muito certas, pode desconfiar que não está tão bem resolvido assim. Pode desconfiar quando eu tenho muita certeza. Não, isso ainda vai, eu já resolvi. Opa! Vamos recapitular. Então, vocês percebem que a gente vai se deixando aos pouquinhos e não vai percebendo. Depois você vai se perguntar, quem roubou a minha felicidade? E eu gostaria de dar um exemplo muito interessante. Uma vez num consultório, apareceu uma mocinha e ela falou assim, eu estou aqui porque eu não tenho muito ânimo na vida, já tem uns 10 anos que eu tento as coisas não caminham, eu tento ganhar dinheiro, não consigo, eu tento me dar bem na profissão, eu não consigo. E aí a gente foi descobrir lá, né, numa das nossas conversas, que ela tinha feito 3 abortos na adolescência. E eu falei para ela, mas como é que você lida com isso? Assim, como é que é isso para você? Ela falou assim, eu não penso nisso mais. E a gente foi fazer quase que um estudo, né, sobre essa frase dela, não, mas eu não penso nisso mais. Falei para ela, vamos ver uma coisa, será que isso ainda atua na sua vida? Ah, Letícia, não sei. Então, olha que interessante. Ela sentia culpa, mas ela fingiu que aquilo não aconteceu, por isso que a gente não pode julgar ninguém, viu, gente? Porque as mãezinhas que fazem os abortos, né, e que sofrem os abortos, eu estou falando de uma experiência de 13 anos escutando essas mães que provocaram um aborto e que sofreram um aborto espontâneo. Todas elas. Estou dizendo de uma experiência de consultório, não tem nada provado cientificamente, mas fica aí a dica para quem quiser fazer alguma pesquisa, eu acho que seria super legal. Os efeitos do aborto na vida pessoal, profissional e familiar da pessoa. A pessoa ela pode não lembrar, mas infelizmente ela vai buscar uma forma inconsciente de se punir. Aí eu falei para ela que interessante, já tem 10 anos que parece que você busca inconscientemente uma forma de se punir. Porque era o marco exatamente de quando a vida dela começou então a andar meio atrapalhada. E aí ela disse que realmente foi nessa época que ela perdeu o emprego, foi nessa época que ela teve mais dificuldade de se relacionar com a família, foi nessa época que ela também teve dificuldade de ter outro relacionamento amoroso. Olha o tanto de coisa que ela arrumou para se culpar. E aí eu falei assim para ela, gente, olha o tanto que você ama esse filho seu, porque um especificamente, ele se desenvolveu mais. Ela, amar, Letícia, eu que matei meu filho, você acha que eu amei ele? Olha a dor dessa mãe. Eu falei, você amou tanto, mas tanto, que você quis arrumar uma forma de dizer para ele, meu filho, eu te amo tanto e me culpo tanto de ter feito isso, que eu faço tudo hoje na minha vida para dar errado. Eu falei, só que a forma de amor que você está demonstrando para ele não é a melhor. Ele não ficaria feliz com essa forma que você está demonstrando o amor por ele. Por isso que eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado com as campanhas contra o aborto. Eu prefiro ficar na campanha a favor da vida. Porque essa mãezinha que cometeu o aborto, ela estava vivendo como uma morta ou como uma viva? Morta. Ela ali naquele momento, ela também tinha morrido em vida. Então, eu olho com muito cuidado para essas pessoas e acho que a gente precisa olhar com muito cuidado para essas pessoas que estão à nossa volta. Então, quando chega uma pessoa no meu consultório e fala, eu quero fazer o aborto. Ou então pode chegar uma pessoa, né, no seu meio familiar e dizer, olha, não está na hora de eu ter esse filho. Eu quero abortar, eu vou abortar. Qual conselho você pode dar? Porque muitas vezes a pessoa não é espírita, ela não vai entender. E nós precisamos ajudar essa pessoa a ter consciência pela vida.
E não pelo processo de culpa, né, que ela vai passar, e não o que ela vai encontrar do outro lado. Não, gente, é só pensar aqui no agora. Pode ser mais leve. Não ficar levando peso para a vida, não. E eu digo da seguinte forma, olha, eu tenho visto, há 13 anos aqui no consultório, você pensa bem, tá? Que tanto o aborto provocado, como o aborto espontâneo, até as mãezinhas que têm aborto espontâneo, como elas ficam tristes por isso. Não são todas, né? Umas conseguem lidar muito bem com isso. E não é porque é espírito, não. Isso vai depender do vínculo que ela tinha com aquela gravidez, com aquele espírito. Então, para certas mães é mais pesado aquele aborto espontâneo. É como se ela sentisse até saudade daquele filho que não está ali, não é? Então, eu vejo o seguinte, nesses 13 anos, que muitas mães, a maioria, eu posso dizer todas elas, que provocaram um aborto, buscam uma forma de se punir, inconscientemente, sem perceber. Então, será que vale a pena você fazer isso? Porque nós não temos controle daquilo que a gente usa como auto-boicote. E muitas vezes elas param, pensam, nossa, é mesmo, né? Eu estou querendo fazer mais cursos na minha área, eu estou querendo fazer MBA não sei aonde. É mesmo, depois eu faço aborto, eu não vou ter a força para buscar o que eu tanto quero. Vai complicar. Eu acho que fica mais humano, não fica? Porque nós estamos falando das consequências aqui, nessa vida agora. Porque, gente, isso é real. Acho até que já deveria ter pesquisa sobre isso. Então fica aí a dica. Mas é o que a gente tem visto em consultório. Os efeitos na vida psíquica dessa mãe. Ela fala que está tudo bem. Mas quando a gente vai olhar a relação dela com o dinheiro, não está legal. Quando vai olhar a relação dela com o relacionamento amoroso, não está legal. Quando a gente vai olhar a relação dela com o trabalho, não está legal. E às vezes a pessoa está caminhando com peso na vida. Então, para essas mães que já fizeram um aborto, é o que a Ana Paula falou muito bem, depois, né, vai ser ela com o pai, vai ser ela com Deus. Cada um tem sua história, tem seu histórico, a gente não sabe. Mas se pelo menos essa mãe puder hoje, agora, depois que ela já fez, não para se justificar, mas para ela não caminhar como uma morta na vida, o que ela pode fazer? Meu querido filho, em homenagem à vida que você não pôde nascer, eu vou então, a partir de hoje, divulgar amor por onde eu passar. Eu vou ser uma sementinha de amor por onde eu for. E eu vou trazer alegria para a minha casa. E vou doar alegria por onde eu passar. Tudo isso, meu filho, em homenagem à vida que você não pôde ter comigo. Eu te agradeço o tempo que você ficou aqui no meu ventre. E agora eu sigo. Um dia nós teremos a oportunidade de conversar. Mas enquanto a gente não tem essa oportunidade, eu vou fazer o melhor que eu posso em sua homenagem. Que eu possa ser para as pessoas sementes de amor. Eu decido viver. Pronto. Já ajuda. Meio caminho andado. Porque senão essa mãe depois vai ter outro filho e ela vai caminhar assim. Aí você sabe o que acontece? Que a gente vê muito, né, nas famílias. Então a mãe às vezes teve um aborto provocado, aí chega então no segundo filho, que ela conta como o primeiro, na verdade é o segundo. E aí o que acontece? Muitas vezes ela vai ter dificuldade em dar limites para aquele filho. Não é a culpa batendo lá na porta da casa da mãe? É a culpa dizendo assim, tá vendo? Você fez o que você fez, cuida bem desse filho, hein? Cuida bem. E aí quando a gente vai ver, quando a gente vai trabalhar, na verdade a pessoa está tendo dificuldade de ter a força porque ela está conectada na culpa. Então, quem roubou a minha felicidade nesse caso? A culpa nos rouba a felicidade. A culpa tira da gente a nossa alegria. Responsabilizar é diferente de culpabilizar. Responsabilizar é eu ver o que eu fiz, tudo bem, né? Que a vida possa me dar uma oportunidade de plantar uma sementinha de amor onde eu for. E aí sim a vida pode começar a caminhar. Porque tem muita gente que está caminhando na vida como se fossem mortos. E aí o pessoal estava falando de suicídio, achei muito interessante. Uma coisa para a gente parar e pensar é que se eu hoje, né, sou uma pessoa que tem uma vontade de ir embora da vida, não vou dizer suicidar, eu tenho responsabilidade sobre isso? Tenho. Vocês sabem por quê? Muita gente vai responder assim, tem responsabilidade, porque aí você vai tirar a própria vida, e depois vai passar aquele filme na sua cabeça, e você vai, né, vai para um umbral, e vai acontecer isso. Gente, é mais simples ainda. Vamos pensando aqui agora. Então,
Imaginem vocês, todos nós temos mais conexão ou com o pai ou com a mãe. O que isso significa? Que às vezes o que acontece com a mãe, mesmo sem eu vê-la todos os dias, aquilo chega no meu coração. Então, um dia que minha mãe está lá triste, de repente, eu lá na minha casa, começa uma dor assim, nossa, mas eu não estou me sentindo bem, eu estou com uma dor no coração. São as conexões inconscientes que nós temos com o nosso sistema familiar de origem. E aí você fala assim, aí você vai lá, liga para sua mãe, mãe, está tudo bem? Ô, minha filha, hoje eu estou numa saudade do seu pai. Hoje eu estou numa saudade da minha irmã que faleceu. Você está sentindo a dor de quem? Da mamãe, não tá? Então, olha que interessante, nós somos conectados uns aos outros no nosso sistema familiar. Então, da mesma forma, se essa mãe hoje resolve suicidar, isso vai me atingir diretamente, não vai? Porque eu vou ficar com vontade de ir embora também. Mesmo eu tendo a consciência que isso não me faz bem. Mas, inicialmente, o que acontece, às vezes, é uma vontade de ir embora. Nossa, gente, mas eu tinha tanta conexão com minha mãe, depois que ela foi embora, eu fiquei numa vontade, assim, de ir embora também. E aí, o que acontece? Sabendo disso, vocês agora já estão sabendo, se hoje, né, eu estou lá na minha família, eu sei que tem pessoas na minha família que me amam e que tem essa conexão comigo, às vezes é um sobrinho. O que acontece? Se eu decido ir embora, esse sobrinho vai ter vontade de ir embora também. Isso está dentro da teoria familiar sistêmica, dentro da abordagem que estuda sobre a transgeracionalidade, sobre o estudo das gerações, sobre a influência das gerações sobre nós. Então, um sentimento que está ali na mãe, às vezes passa para mim, que passa para o outro. Eu lembro uma vez uma senhorinha chegou e falou assim, olha, eu estou vindo aqui, porque assim, eu tenho muita vontade de ir embora, e por mais que eu acredite em religião, por mais que eu acredite no espiritismo, fica sempre aquela vontade de ir embora, eu não tenho uma motivação para a vida. Falei, bom, então nós vamos pensar o seguinte, a senhora tem netos? Tenho 3. Aí fizemos as contas lá e tal, eu falei, esse aqui em específico é mais conectado com a senhora, não é? É o do meio. O do meio é doido comigo, tudo que eu faço ele quer saber, e vovó para cá, e vovó para lá. Eu falei, pois é, se a senhora for mesmo, ele vai querer ir embora também. Sabe o que vai acontecer? Aí, de repente, a pessoa começa a buscar a doença inconscientemente, a pessoa começa a perder a alegria na vida. Aí ela assustou e falou assim, uai, Deus me livre, eu amo demais esse neto, não, então, pelo menos por ele eu fico. Eu falei, não é culpa, é saber que nós temos responsabilidade dentro daquele ciclo familiar, naquelas pessoas que nos amam. Nós já temos responsabilidade. Ela falou, olha, Letícia, eu não gostei muito disso não. Eu falei, não tem problema não. Eu não gostei muito disso não, mas assim, realmente, pelo meu neto, eu não gostaria que ele repetisse os meus passos. E se a gente for parar para pensar em famílias que têm suicídio, das gerações para baixo, a gente vê muitas depressões se repetindo. Certo? Podemos olhar isso pelo lado reencarnatório? Claro, precisamos olhar. Mas o convite que eu estou fazendo hoje aqui para vocês é a gente olhar também para os efeitos de uma postura que nós tomamos agora e que tem consequências imediatas no meu sistema familiar de agora. Só tem 10 minutos? Não vai dar tempo? Bom, então, mais um papel que eu gostaria de dizer, que pena, só tem 10 minutos, mais um papel que eu gostaria de dizer para a gente ficar atento, para a gente não falar que a nossa infelicidade é culpa do outro, porque muitas vezes a gente pensa isso. Eu gostaria que nós refletíssemos um pouco sobre o nosso papel de bonzinho e boazinha. Então, eu tenho essa cara de boazinha, e eu acreditava e vestia a máscara de boazinha. Certo? Até tinha um slide muito legal ali para passar, mas eu achava que eu tinha passado só 5 minutos da palestra. Que pena, tinha, né? É bom que já fica para a próxima. Bom, então eu achava que eu era muito boazinha, porque afinal de contas, né, eu aceitava tudo que as pessoas me pediam, eu achava que eu era caridosa. E aí, quando eu fui olhar para essa máscara de boazinha, na verdade, o que eu estava escondendo atrás da máscara de boazinha? Tem que falar bem devagar para vocês não assustarem. E agora, posso tirar a máscara? Uma pessoa dominadora, que queria as pessoas por perto, que queria as pessoas ali com ela. Então eu fazia de tudo boazinha, mas eu também não dava o direito do outro me criticar. Porque as boazinhas são assim, fulano, eu trouxe esse presentinho para você. A pessoa ela fica tão assim que você fala, ai, que raiva, eu não posso nem falar que eu não estou gostando dessa pessoa.
Não são todas não, gente, pelo amor de Deus, tá? Mas eu só estou exemplificando para a gente refletir um pouco também sobre isso. E aí, gente, sabe o que acontecia? Às vezes, em ambiente de empresa, né, a boazinha nunca ganha festa de aniversário surpresa. Vocês já repararam isso? Mas o chato, o colega chato, ele ganha. Ele ganha porque ele é chato, ele é verdadeiro. Mas eu, que era legal, nunca ganhava festa surpresa de aniversário. Falei, gente, porcaria, essa máscara não está me servindo mais, não. Até porque não condiz com aquilo que eu estou esperando do outro. Então, é muito importante a gente se conhecer, para depois a gente não falar assim, pô, sacanagem, eu fiz tudo pela outra pessoa, eu fiz tudo pelo outro, e agora o outro, ó, tchau, foi embora. E aí eu lembro que eu tinha um amigo que ele tratava a esposa dele, dava até nervoso, assim, oh, meu bem, e pegava aqui, pegava ali, gracinha, que fofura que você é e tal. E a esposa assim, não, sai pra lá, que chatura. Um dia eu falei para ele e falei assim, ô meu amigo, me conta uma coisa de verdade. Quando você fica cheio de chamego, assim, que é até meio exagerado, a gente é amiga, eu posso falar, cheio de chamego, assim, com a sua esposa, isso é exatamente o que você tem para doar ou é exatamente o que você queria receber? Ai, Letícia, esse é o ponto. Eu que queria receber isso tudo, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Nossa, eu sou carente, hein? Então, olha que interessante. A máscara dele era de carinhoso, de bonzinho, de atencioso. Mas tira a máscara, o que tinha por trás? Ai, eu tô carente, pelo amor de Deus, me dá um abraço. Nem um abraço você me dá. Então, a gente precisa se conhecer. Por quê? Porque senão eu vou doar aquilo que eu não tenho. Aí eu vou sofrer, porque eu vou acreditar que eu sou boazinha. Claro, né, gente? A intenção é boa, a gente tem boas intenções. Mas eu preciso saber o que eu estou buscando quando eu tenho aquela atitude, quando eu pratico aquela ação. E eu falei assim, ai, que preguiça de ser boazinha, eu vou ser só mais ou menos. Né? Eu não preciso ser sem educação, não, mas eu posso ser mais honesta comigo, eu acho que fica mais gostoso. E realmente, as pessoas passaram a se aproximar mais, a gente fica mais honesto. E aí, a gente precisa lembrar também, para a gente fechar aqui, esse papel de bonzinho, de boazinha, que os espíritas confundem muito, que toda relação precisa de um equilíbrio entre o dar e o receber. Como é que é o equilíbrio entre o dar e o receber? Então, estamos aqui, eu sempre volto em relação de casal, que eu acho mais fácil de dar exemplo, tá? Está aqui a Maria, está aqui o João. Olha, eles estão juntinhos, né? A Maria aqui nessa mão, o João nessa mão. Aí o João foi muito grosso com a Maria. Então, na escala ali, ó, da igualdade e do equilíbrio do relacionamento, ele deu uma descida, não deu? Olha lá. Mas a Maria está aqui. A Maria pode rezar para ajudar? Pode. Mas aí a Maria fala assim, não, mas agora eu vou dar um tapa de luvas. Agora eu vou tratar ele melhor ainda. Ó, aí a Maria foi lá para cima, não foi? Então aqui está o João, aqui está a Maria. Com essa atitude da Maria, a Maria ficou mais longe ou mais próxima do João? Gente, mas ela não foi super legal com ele? Então vocês me explicam como é que funciona esse equilíbrio? Qual que seria a solução? Ah, então vamos voltar lá. 5 minutos, mas dá tempo de falar do João. Vamos chegar à solução, vamos chegar ao equilíbrio dessa relação. Então João desceu lá embaixo, ó. O que a Maria precisa fazer? Ela pode rezar? Pode. Lógico, isso faz bem, rezar melhora o ambiente da casa. Mas ela precisa descer um pouquinho do nível dela? Precisa. Ela, às vezes, não vai poder ser tão boazinha assim, não. Aí ela desce um pouquinho, o que ela está fazendo? Ela está dando a chance do João pensar assim, acho que eu não fui tão legal. É mesmo, agora eu vou me aproximar. Porque agora fica mais fácil dele chegar mais próximo dela. Olha que interessante. Isso vai, às vezes, contra tudo que a gente aprendeu sobre a nossa teoria do bonzinho e da boazinha, que a gente aprende isso lá na infância. Que lindo, você fez isso, você é tão boazinha. Muito bem, parabéns. A gente aprende isso, mas dá tempo da gente reformular, porque agora nós somos adultos. É ótimo ser adulto por isso. Então, vamos lá. Aí, vamos supor que aí um dia a Maria prontou e subiu nas tamancas e falou, porque falou. E aí ela precisa saber... Aliás, ela que baixou o nível, né? Aí ela precisa saber que ela desequilibrou o relacionamento. E a gente precisa saber quando eu desequilibrei o relacionamento. O que ela precisa fazer agora? Como diz o povo, no ditado popular, comer capim. Comer um capinzinho, né? Agradar mais o marido, ficar mais, né, mais boazinha com ele, ficar mais educada. Aí ela vai, aos pouquinhos, reconquistando.
E assim acontece nas nossas relações de amizade, acontece nas nossas relações amorosas, só não acontece na relação de pai com mãe. Porque pai e mãe é aquela doação infinita, eterna. A gente só pode retribuir as coisas que pai e mãe deram para a gente, sabe onde? Onde? Oi? Legal, com os filhos é uma boa. Sim, mas na vida, eu só posso retribuir tudo que o meu pai me deu, eu só posso retribuir tudo que a minha mãe me deu na vida. Porque senão eu estou tirando a minha própria felicidade também. Quando eu acho que eu tenho que retribuir tudo para minha mãe, eu fico agarrado lá nela, e minha mãe assim já pesada, doida para bater a asa. A parte saudável da mamãe, né, gente? Porque tem aquela parte pirracenta que acha bom ainda estar lá. Mas é a parte pirracenta da mamãe. A parte saudável. E aí fica pesado para essa mãe e fica pesado para mim também. Para que a gente põe filho no mundo? A gente quer ver filho dando certo na vida. A gente quer ver filho alçando o voo. Claro que quando o filho chegar perto, a mãe vai falar assim, mas você anda muito sumida aqui de casa, você está me deixando sozinha, deprimida. Aí o filho vai embora, a mãe liga para a vizinha e fala assim, nossa, conseguiu um emprego lá no Canadá. Está ganhando dinheiro, já vou ter outro neto. Mas para você ela não fala isso não. Não é verdade? Então, de que forma que a gente vai retribuir? Né? Já que a gente está falando desse equilíbrio do dar e do receber, de que forma nós vamos retribuir o que o nosso pai, o que a nossa mãe nos deram? Fazendo bonito na nossa vida. E hoje, para terminar, nós já vibramos na gratidão? Não? Então vamos vibrar agora? Vamos fechar os nossos olhos um minutinho? E para a gente poder vibrar na gratidão, nós vamos imaginar na nossa frente o nosso pai e a nossa mãe, do jeitinho que eles são, sem crítica, sem revolta, exatamente do jeito que eles são, do jeito que a vida chegou e atuou através deles, do jeito que foi, está tudo certo. Olhe nos olhos da sua mãe e apenas mentalize: sim, mãe, sim, a vida que você me deu. E você observa no seu corpo, aí de olhos fechados, se você está fazendo valer a pena a vida que chegou através do ventre da sua mãe. Inspire e solte o ar bem profundamente, como se você estivesse puxando de novo o sopro da vida. E repita para ela: sim, mãe, a vida que você me deu, agora eu sigo com ela. E agora olhe nos olhos do seu pai, sem crítica, apenas se conectando a essa força que atuou através do seu pai, que uniu ele ao óvulo da sua mãe, para você chegar até aqui. Essa força que vem do pai, que busca a fêmea, que busca a mulher para a vida atuar. Diga para ele só no seu coração: sim, pai, a essa vida que você me deu, eu vou fazer valer a pena este presente que chegou através de vocês. A partir de agora. Então agora você inspira de novo esse sopro da vida e traz para cá. E agora você pode abrir os seus olhos e visualizar a sua própria vida, que está aqui disponível para você. O seu sim para a sua vida. E agora você pode trazer você de volta. Muito obrigada. Um ótimo final de semana. Foi um prazer estar aqui com vocês. Que Jesus fique conosco.